Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sábado. Hoje Jesus apresenta a união entre o odre novo e o vinho novo. O odre é essa bolsa cultivada no couro para guardar líquidos, em especial vinho. O vinho novo, ele ainda está fermentando e se expande dentro do recipiente. É assim que Jesus está dizendo que o odre precisa ser novo para acolher o vinho novo a ser fermentado, devido à elasticidade do odre, que deve ser suficiente para manter o vinho no seu interior. Se o odre for velho, já sem elasticidade, o vinho novo, na sua fermentação, acaba por arrebentar e derramar. Irmãos e irmãs, o vinho novo é o Evangelho, a novidade traga por Jesus. Como é que nós queremos acolher o Evangelho? Em um odre novo ou velho? O odre que acolhe o Evangelho é o coração de cada um de nós. Como é que está o seu coração? Está aberto a Cristo? É um coração que pode ser renovado por Jesus? No início do Evangelho, os discípulos de João Batista perguntam por que os discípulos de Jesus não fazem jejum. Jesus mostra que os discípulos estão em alegria, porque Jesus está com eles. Não se faz jejum na festa de casamento. Os amigos do noivo se alegram com ele. Então, Jesus mostra que é tempo de alegria, é tempo de festa, é tempo de estar com o coração voltado para a novidade do Senhor, para não viver do passado, do que é antigo. Queridos irmãos e irmãs, o passado tem a sua importância, o passado deve ser interpretado para iluminar o nosso presente e o futuro. Mas a gente não vive de passado. Nós devemos viver bem as graças atuais, as graças deste momento. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vai dizer que chegará o dia do jejum, em que o noivo será tirado do meio dos discípulos. Aí eles vão fazer mais jejum, justamente para tentar manter, por meio do sacrifício da penitência, a união com Deus. Então nós precisamos olhar para o Evangelho deste sábado e entender que esse vinho novo representa festa, alegria, celebração de algo que é bom. E nós precisamos cultivar no nosso coração a alegria que vem de Deus, a bondade que somente Deus pode nos dar. Este Evangelho mostra que o tempo de Deus estava se realizando, que o reino de Deus estava chegando em meio aos discípulos, e eles se alegram por verem o Messias, por verem Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o tempo de salvação, o tempo da graça de Deus, chega para nós a cada dia. E nós precisamos nos alegrar com a chegada de Cristo. Todos os dias Ele deseja vir ao nosso encontro. Então, todo dia é dia de alegrar-se em Deus.
É verdade que o jejum tem a sua importância. O jejum vai nos ajudar, sobretudo, a penitenciar os prazeres da carne. Nós somos chamados tanto à alegria quanto ao jejum. Com sabedoria devemos entender o tempo de festejar e o tempo de jejuar. Um bom diretor espiritual vai ajudar a equilibrar esses dois aspectos da nossa vida cristã: a alegria, a festa, a celebração e a penitência, o sacrifício, o jejum. O Senhor nos ensina a jejuar no Evangelho. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente o vosso Pai que está no escondido. E o teu Pai que vê no escondido te dará recompensa. Então nós jejuamos não para ser visto ou para chamar a atenção. Devemos jejuar com simplicidade, com a profundidade que o Evangelho necessita. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos olhar na prática do jejum uma característica importante, que é o espírito de solidariedade. Algumas pessoas jejumam, por exemplo, ficam um mês sem comer carne, pega o valor que seria gasto no mercado e oferece a uma família carente. O jejum deve estar sempre voltado para a solidariedade para com as pessoas que às vezes jejuam por força, jejuam porque não têm o que comer, jejuam porque falta alimento na sua mesa. Mas o jejum ele deve ser uma prática de penitência que produz frutos na nossa vida. Se eu estou pecando demais pela fala, eu posso fazer o jejum uma vez na semana, posso fazer o jejum de alguma refeição ao longo de toda a semana, justamente para vencer o meu defeito dominante. Se eu julgo demais as pessoas, eu posso jejuar para evitar julgar o próximo. Se as minhas palavras são agressivas, eu estou perdendo a paciência, eu posso jejuar para domar este instinto. Queridos irmãos e irmãs, que possamos acolher no nosso coração o amor de Cristo. O amor de Deus representa esse vinho novo, representa os dons, as graças que Deus deseja nos dar. Possamos ter no nosso coração esse odre novo, capaz de receber o amor de Deus e cultivar esse amor no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.